aqui pra te contar um babado. Hoje o nosso papo é sobre aquele negócio que todo mundo faz e que quase ninguém admite, que é a fofoca. E não adianta negar, todo mundo aqui já fofocou? Posso dizer, todo mundo fofoca no mínimo uma vez por dia. O problema é que agora, no mundo digital, a fofoca vai muito rápido e um comentário simples, que nem precisa ser maldoso, ele pode crescer, sair do controle e pode virar um verdadeiro tsunami virtual, nem sempre com bons resultados. Para entender como a gente chegou até aqui e para onde a gente pode estar indo, eu conto com os meus fofoqueiros favoritos, que é o Cris Dias, a Catarina Cicarelli e o Guilherme Pinheiro. Então, bora fofocar. Sabe o que é engraçado? É que todo mundo fofoca, mas nem sempre a gente consegue definir exatamente o que a fofoca é. Fofoca nada mais é do que uma conversa informal sobre alguém que não tá ali naquela hora. E isso vale em várias escalas. Normalmente a fofoca acontece entre pessoas que já se conhecem ou fazem parte do mesmo grupo. E o que se fala, geralmente, é sobre o comportamento ou vida pessoal daquela pessoa que tá ausente. E aí que tá. Pode ser verdade ou não. Pode ter exagero ou não. O fato é que muitas vezes o que se diz pode afetar a reputação dessa pessoa ausente e às vezes de um jeito bem ruim. Então, resumindo aqui, fofoca é uma prática humana universal que acompanha a gente há muito, muito, muito tempo. Os seres humanos conversam desde lá de trás sobre seus amigos e vizinhos, mas também faziam a mesma coisa para falar sobre faraós, reis, chefes tribais. Isso muito antes de se preocupar com as brigas no elenco da novela das 9. A internet só mudou mesmo o palco e o volume dessa discussão, porque a essência da conversa sobre o outro já existe desde sempre. Mas antes da gente começar, eu só quero passar aquele lembrete bem rápido. Esse é o É Sobre Isso, um podcast quinzenal sobre os desafios da comunicação contemporânea, uma produção da Beat e da Ampere. E se você gosta da gente, passa a fofoca pra frente, conta pras pessoas que vão gostar do É Sobre Isso também e assina o canal pra não perder nenhum episódio. Mas agora eu quero perguntar aqui pros meus amigos, fofoca é necessariamente uma coisa ruim? Porque a palavra fofoca em português, ou gossip em inglês, tem uma certa conotação negativa, não tem? Eu queria dizer que, assim, antes de tudo, queria sair aqui do armário. Mentira, nem o armário, porque todo mundo que me conhece sabe. Mas eu queria aqui me posicionar que parte da minha essência é ser fofoqueira. Então, meus amigos me conhecem como fofoqueira. As fofocas chegam a mim, eu sei o que tá acontecendo em todos os lados. E o bom de ser fofoqueira é isso. De repente, você vê e você sabe. Você nem sabe de onde veio, mas a informação, ela chegou a você. Tem uma coisa aqui importante, que é o momento horóscopo, porque a Catarina é geminiana. Geminianos fofoqueiros, exatamente. Vamos lembrar que isso é muito importante. Eu adoro quando entra no signo. Eu adoro. Isso. Eu sou um cara que não acredita em signo, mas eu adoro o assunto. Assim, o fulano é touro. Mercúrio tá retrógrado. Uma vez a minha mãe me deu essa resposta. Ela tava conversando com a minha tia. Minha mãe é Ó a fofoca. de gêmeos, com ascendente em gêmeos e tem uma irmã gêmea. Nossa, que inferno! Eu amei! Mas eu tenho, tipo, 3 casos em A gêmeos, gente é já uma loucura. começou o programa numa parte, mas essa história é legal, porque daí um dia ela tava conversando com a minha tia, a irmã gêmea dela no caso, eu entrei na cozinha, sabe quando você vai pegar uma água e aí totalmente você pega o assunto, essa história você pega o assunto assim de orelhada assim, aí eu perguntei do que elas estavam falando, a minha mãe deu literalmente essa resposta: você é de touro, você não vai entender isso. Mas eu preciso falar que Eu touro, falei, cara, a gente imagina realmente... se meus professores na faculdade, eles entram na sala e falam assim: levanta a mão quem é de touro, aí levanta a mão meia dúzia e fala: pode sair que hoje não é pra vocês. Sagitarianos não. Mas qual que era o assunto? Por que Nem você não lembro. entendeu? O O que marcou é que ela é de touro, ela não Então, entendeu. geminiana, taurino, você é o quê? Você é sou pisciano como dinossauro, eu. eu sou pisciano. Dois piscianes, Dois olha aí. piscianes. Mas, ó, queria dizer que eu acho que a fofoca teve um rebranding, tá? Ela passou por um Teve, rebranding. tem. Porque, assim, quando eu... Gente, eu já falei algumas vezes, mas sou jornalista de formação. E jornalista nada mais é, gente, do que um fofoqueiro remunerado, né? Assim, porque a gente tá ali ouvindo as coisas. Me conta o que aconteceu e aí eu vou contar pros amiguinhos, Hoje é assim. destruição de E ponte mais, atrás de um outra. bom jornalista é um bom fofoqueiro, porque Com ele tem que certeza. saber manter as suas fontes, ele tem que saber apurar a fofoca. Adoro encontrar os amigos jornalistas que eles sabem de fofocas em todas as frentes. Sim. Cada um, às vezes, dentro do seu nicho. Um sabe fofoca Tem de que política. saber quando guardar a fofoca pra si, porque ainda não é hora de Ou espalhar. você segura a fofoca, você solta a fofoca, mas não conta quem foi a fonte. Eu Tipo, tô- chegou a minha informação. Eu tô desolado, porque eu não me considero uma pessoa fofoqueira, mas pela definição da HI aí,
Se é falar dos outros sem os outros estarem aqui. Ó, se vocês Tô quiserem, dentro. posso trazer Você aqui descobriu o fofoqueiro nesse papo. um trecho que o Alexandre Maron deixou no nosso roteiro, que é falando mais a fundo da origem da palavra fofoca, porque aqui temos informação e isso pode ser importante. Desculpa, isso Meu pode compromisso ser é com a notícia. A gente tem compromisso com a informação. Eu não tenho nenhum. Não eu era não sou pra falar. jornalista. De provável origem banta, radicado no quimbundo Fuca, revolver, remexer. A origem banta é afirmada em um estudo publicado pela Faculdade de Letras de Lubumbashi, no Zaire, de autoria da professora baiana Ieda A. Pessoa de Castro, doutora em etnolinguística e uma das fundadoras da Universidade de Ifé, na Nigéria, que tem décadas de pesquisa sobre a influência das línguas africanas no português do Brasil. Eu amo que tem um acadêmico que foi o que estudar fofoca. Fofoca. Maravilhoso. Então Fofoca fofoca em com- Portugal não se chama fofoca. Portugal Não, não, Guiana. Guiana É. brasileira. Guiana brasileira. Isso, é o Pernambuco em pé. É. Isso. Inclusive, muito bom. A fofoca é quase... isso é importante. A fofoca é quase sempre um dito maldoso, divulgação de detalhe de vida alheia que o outro gostaria que fosse ignorado. Então, às vezes é uma informação mas eu acho que não que queria essa que visão vazasse. traz uma conotação má da fofoca. E às vezes fofoca pode ser tipo, são Não, e às só um vezes a comentário. pessoa, que essa Seguindo parte que- a pessoa não quer que seja revelada, tem gente que solta uma, né? Planta aquela fofoquinha parte ali. Já desse falaremos sobre branding da isso. fofoca que a Cata Já estava falaremos sobre contando. isso. O inglês tem com significado semelhante a palavra gossip, neologismo que, segundo Aurélio, é informação de caráter pessoal e privado sobre nomes conhecidos do público, veiculada principalmente em colunas sociais. Achei um pouco antigo, sofisticado. Colunas Dino sociais. Colunas Jones, sociais. Eu posso Aurélio. fofocar Inclusive, sobre a minha eu ia falar vizinha. sobre isso, assim. Eu acho que a visão do fofoqueiro mudou muito. Cara, era tipo Nelson Rubens, ok. Falando sobre ali a vida que as celebridades queriam esconder, aqueles segredos que ninguém queria que saíssem. E hoje em dia, a fofoca, ela move a humanidade, assim, de verdade. A gente vê muita gente, por exemplo, novela que não tá dando tão certo, começa a rolar fofoca do elenco pra atrair mais audiência. Então, as pessoas têm usado como PR stunt, basicamente. Mas isso, indo lá atrás também, se a gente pensar nessa figura mais clássica do colunista social, um Zimbraí Suede da vida ali, anos 60, 70, cobrindo High Society, as celebridades, a sociedade carioca, etc., também era usado para espalhar informações pontuais. Você vai lá e coloca não sei o que na sua coluna, porque as Isso. pessoas precisam ficar sabendo disso. Preciso passar esse recado. A internet e a troca de informações direta via grupo de zap mudou essa dinâmica totalmente. Ó, E eu só lembro que... eu trazendo mais informação, perguntei pro meu amigo, meu assessor ChatGPT aqui. Você não deu um tava nome nas pra redes ele? Um sociais. apelido? Chatinho? Não, ChatGPT. Eu chamo ele já de acho Chatinho. Oi, Chatinho. Eu não dou essas intimidades pra ele. E lá na Guiana de Fora, é Rio Grande de Fora, chama cusquice ou bisbilhotice. Cusquice vem do adjetivo cusco, que é bisbilhoteiro, intrometido. É que assim, agora deve chamar fofoca, porque afinal Isso, eles estão porque aprendendo a falar o português correto. O brasileiro, na Isso, verdade, onde né? falam O português brasileiro, originário, assim. o brasileiro europeu lá que eles Exato. fazem isso. Mas, eu acho que tem um lance muito doido da fofoca, do ponto que a gente falou da mudança de estigma, porque essa brincadeira de eu falar que sou muito fofoqueira, cara, é uma coisa que eu comecei a assumir, assim, e tomar pra mim como narrativa mais recentemente. Porque eu sempre fui a pessoa... Gente, lembra no auge dos blogs, gente? Eu amava blog de fofoca. E bombava, assim, a gente via, sei lá... Mas ainda bomba, né? Gente, Eles se tornaram assim, a coisas gente tem enormes. o ápice disso hoje é o Léo Dias, que tem uma emissora de TV agora, sabe? E as pessoas, assim, eu já li matérias sobre o Léo Dias, as pessoas, elas trocam, assim, eu vou te dar uma informação aqui, sei lá, eu vi que alguém pegou alguém numa festa, mas eu quero que você divulgue alguma nota minha no futuro. Mas isso desde porque sempre. a pessoa que aparece, é o Ibrahim Suede, antigamente, é o Léo Dias Isso, hoje, sacou? Assim, é isso. Mas por quê? Por muito que mais que você... alcance. Muito mais. alcance. E eu acho que tem muito um Qual lance. valor? É isso, assim. Eu acho que as coisas foram ficando um pouco mais leves, talvez. Porque é isso, as fofocas. Porque a fofoca, ela tem um potencial terrível. Ela pode destruir reputações, ela tem um potencial. Assim, a gente vê, tem o ótimo podcast que o Felipe mostrando depois do meme. Tem gente que se ferra quando viraliza. Então, não é tão. É uma coisa que é pra ser tomada com respeito. E as pessoas que eu conheço que cobriam coluna social, fun fact, eu trabalhei na Veja São Paulo. E eu tive que fazer várias pautas já pro Terraço Paulistano, que nada mais é que a coluna social, que nada que é um pouquinho do cheirinho de uma fofoquinha ali, né? Tive que lidar com fofocas emocionantes já, gente, assim. Trabalhar com fofoca não é fácil, tá?
queria que… Eu valorizo todos os que fazem isso hoje. Inclusive porque não tem hora e não tem lugar, né? E, bicho, é isso. Você também tem que ter muita responsabilidade do tipo de coisa que você vai fazer, assim. Você pode destruir a vida de alguém dependendo do que você publicar. Exatamente. Mas tem essa diferença entre, né, um jornalista, repórter, seja de qualquer área, jornalismo esportivo ou coluna social, ou o que quer que seja, pro fofoqueiro. São princípios éticos que norteiam a profissão, né? Mas hoje a gente tem uma outra, sei lá, visões diferentes de fofoca. Você tem o fofoqueiro tipo o Léo Dias, que é isso, cara, ele é super renomado dentro do mercado ali, do que ele faz. Tem a Déia Freitas, que eu considero um grande ícone pra fazer todo mundo assumir que é fofoqueiro. Porque as pessoas eram fofoqueiras e ninguém assumia. Então hoje todo mundo fala, você virou um picolé de limão, tipo… Oi, gente, cheguei, as pessoas sabem do que você tá falando. Você já olha e fala, me reconheço. A gente se entende. A gente se entende. Então acho que hoje em dia tem umas coisas que vão trazendo pra uma leveza, assim. Mas eu tava lembrando de fofoca, você estava falando antigamente, coluna de fofoca, não sei o que… E quando eu era moleque, ali nos 80, uma grande fofoca era fulano é gay. Um papo. E era tipo assim, ouvi dizer que o Fred Mercury, o Elton John é gay. Assim, sério, galera? Sério? Oi. Mas porque isso, a expressão que vocês usaram, destruía carreiras e reputações. Não, isso assim, cara, não tá óbvio. Mesmo o Reinaldo Giannichini, assim, mais recentemente viveu muito isso na carreira. Gente, até muito, muito recentemente, assim, vários atores da Globo, todo mundo ficava, tipo, fulano tinha… Acho que a Fabiola Hyper fazia muito isso. Um fulano pegou fulano, e aí todo mundo ficava nos comentários, tipo, acho que é não sei quem, acho que é não sei quem lá. Recentemente, há uns anos, a gente teve a história da orgia de Fernando de Noronha. Não teve? Que aí se existiu, ninguém sabe se existiu, quem tava, quem não tava. É isso, assim. E eu amo que chega um momento da fofoca que você, tipo, só entra, assim. Talvez você nem rolou, e de repente você dá uma instigada pra falar, deixa a galera falar, vai ser engraçado. Tipo, eu amo gente que incentiva a fofoca. Mas eu acho que a gente tá falando de… Tem duas coisas diferentes, né? A gente tá falando aqui da fofoca dos famosos, que é algo que sempre despertou a curiosidade das pessoas. E eu acho que o principal fator aqui é isso, assim, o ser humano é curioso, né? Mas eu acho que o que tem hoje é uma popularização da fofoca e da fofoca de pessoas desconhecidas, né? Eu vou chutar e tem pessoas desconhecidas que se valem da fofoca para se tornarem muito conhecidas. Não, mas exato. Mas o que eu vou falar, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu vou chutar que a Catarina também deve gostar. Me fala se eu estiver errado. Ouvir conversa dos outros no restaurante. Amigo, com certeza. É maravilhoso. Não só no restaurante, na rua. Eu adoro pegar, tipo, trechos de conversa sem contexto. Adoro. A minha esposa, a gente sai pra jantar e daqui a pouco ela olha pra mim, você não tá me ouvindo, né? Eu falo, calma, só um minutinho, me dá só um minutinho. Mas isso é um… Peraí, que ele já vai acabar de contar. Peraí, que agora que tá chegando. Aí a pessoa levanta e sai. Não, exato. Mas então… Você não manda mensagem… Eu mando pro meu marido, eu mando mensagem no WhatsApp dele do tipo, você tá ouvindo isso, não sei o que lá. Olha essa fulana, nossa, insuportável, né? Então, e aí… Hoje em dia, essa fofoca de pessoas desconhecidas virou uma fonte monstruosa de conteúdo. Picolé de limão. E aí tá aí a Déia, a Leila, que a gente produzia aqui na Ampere. Maravilhosa. Do Fofoca na Calçada. Tem o outro que grava aqui, inclusive. Gente, me conte uma fofoca, Exato, por favor. me conte uma fofoca. Beijo aqui pros meus maravilhosos. Me sinto representada todas as semanas. Assim, eu acho que tem essa coisa que você se aproxima… as pessoas, elas… Você conta uma história de uma pessoa que a gente não sabe quem é. Mas que é isso, assim, você entende que as pessoas passam por experiências parecidas o tempo todo. Você dá risada de uma maneira que não é ofensiva, porque a pessoa não tá se revelando, né? Você só usa… É só uma forma de você contar uma história engraçada que alguém passou. E eu acho que a fofoca hoje virou isso, assim, né? Principalmente na internet brasileira, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que… A Déia é literalmente a maior podcaster do Brasil hoje, sabe? Tipo, então, é isso, assim… Tem a fofoca dos famosos, mas tem essa fofoca mundana de pessoas que a gente não sabe quem é. Você me faz lembrar do que eu falo sempre, que é o lema não oficial do meu podcast, que é você não tá maluco sozinho. É tipo isso, você escuta, então tá. Então não alguém também passou por uma coisa vida louca. Gente, qual que é aquele podcast de fofoca que tem uma versão premium onde destrincha mais as fofocas só pra assinantes Me do conte canal? uma fofoca. Me conte uma fofoca. Eu achei essa ideia brilhante. Tipo, você quer saber mais? Então, assina, tá bom? Tiago, Eduardo, por favor, eu assino aqui. Tô aqui falando, gente, confiram porque vale a pena, porque ali eles metem a boca ali, ó. O pago é muito mais divertido. Eu queria levar a fofoca pra um outro lugar, porque quando a fofoca é maldosa,
coisa, e ela pode ser especialmente maléfica quando a gente tá falando da fofoca no ambiente de trabalho. Porque a fofoca no ambiente de trabalho é uma coisa que ajuda a unir os funcionários. A fofoca, ela tem um caráter aglutinador. É um dos jeitos mais rápidos de você se conectar com alguém. Fazer amigos. Você ouviu tal coisa? É assim, sabe assim, daquela olhada assim, vamos ali tomar um café? Ai, tomar um café. Gente, é o que eu sinto falta de ir pro cinema, escritório. vamos ali fumar um cigarro. Presencial. Tomar um café é o que faz. Minha melhor amiga, a gente se conheceu no trabalho, e o que unia a gente é porque era uma redação que é muito estranho, gente, porque o jornalista fala muito, mas é uma redação muito silenciosa. E aí a gente se olhava e falava, vamos tomar um café? E a gente só ia, tipo, no set de cinema é fumar um cigarro. Vamos ali fumar um cigarro. Vamos ali Até fumar quem não fuma. Exatamente. Até quem não vamos ali fuma, fumar um entendeu? cigarro, pedir. Vai ali fumar um cigarro comigo. amo. Mas, Vícios. enfim, nada une mais duas pessoas quanto o ódio por uma terceira, né? E no ambiente de trabalho, isso é uma coisa que... Ódio talvez seja uma palavra forte, mas isso pode acontecer com facilidade. Tipo, porra, hoje o dia foi foda, ou aconteceu uma coisa... Você não acredita que aconteceu. Essa reunião, você não acredita o que fulano falou. Isso vai unindo as pessoas. Mas também pode ter consequências muito ruins, né? Eu trabalhei num lugar, que eu não vou dizer onde é, mas a Gaia também trabalhou comigo lá, onde quando acontecia esse tipo de coisa, nada mais acontecia no dia. Nossa, as pessoas sim, paravam, cara, ficava pode todo mundo em crer. silêncio, porque tava no Zap. E aí, no café e tal, eu falo assim, galera, só senta e resolve, e conversa. Não, e assim, as coisas A gente sabe que vocês estão falando sobre a mesma cara. coisa. Para o fogo e mato seco. Você chega e conta uma coisa aqui, ó, preciso te contar, não sei o que. Mas, não sei o gente, que. eu fiz De muita... repente, em meia hora, todo mundo já tava sabendo. Tipo, é muito rápido. Eu já fiz muito comunicação interna, né? E, cara, você tem que abraçar o fato que a fofoca existe. Total. Eu acho que se você parte, tem muita gente que parte. Eu quero depois falar um pouquinho mais sobre como em comunicação a fofoca tem impacto. Mas acho que do ponto de vista de comunicação interna numa empresa, você tem que abraçar que a fofoca existe. Eu já falei com várias lideranças, elas ficam, não, mas é porque eu dei um aumento pra fulano e não pra ciclano, e aí a pessoa ficou, eles se falaram. Lógico que eles se falaram, bicho. Tipo, parte Se você achou que eles não iam se falar, você não tava prestando atenção. É isso, eles vão se falar, você parte desse pressuposto e segue o jogo, assim. Ou então, às vezes, você até absorve isso dentro da tua estratégia. Tipo, conte com o fato de que a boca pequena ali, a rádio peão, vai fazer valer. Eu amo rádio peão. Cara, você sabe, uma vez eu vi uma entrevista do Lázaro Ramos e ele verbalizou uma coisa que eu já tinha pensado, mas eu não tinha pensado do jeito que ele verbalizou, que é a fofoca é um dos pilares centrais de qualquer relacionamento de sucesso entre duas pessoas, é a fofoca. E ele tava falando dele e da Thaís. E eu com a minha esposa, assim, tem coisa que eu espero ela chegar, porque se eu contar no Zap... Isso é amor de verdade. Não vai ser a mesma Isso é amor coisa. de verdade. Porque tem aquele momento de e não acaba aí, sabe assim? E Até tem aí mais. tudo bem. Eu tenho Se ele me opiniões... falar uma fofoquinha pela metade no WhatsApp, eu vou ficar Eu muito tenho puta. opiniões aí- formadas e aí sobre termina pessoas com- que já trabalharam com a minha esposa, Você nunca cujas viu na quais sua vida. eu nunca cheguei a menos de 5 quilômetros. E aí dessas vocês pessoas. podem ter toda essa troca de informações, que é um outro jeito de chamar, né? Uma troca de informações. Isso. E terminar com o... Mas quem somos nós pra julgar? Eu amo. Esse é um dos meus maiores Longe de rituais. mim julgar, Longe de né? mim, amiga. julgar. Não, porque eu também... Mas eu acho que, mas... Gui, isso é amor de verdade, sabe? Quando o Cauê chega em casa, às vezes, e ele chega pra mim, tipo... Nossa, rolou uma fofoca. Tipo, pra mim isso aqui, a pessoa guardou o dia inteiro essa fofoca, ela trouxe pra você, Ela assim, segurou como a vontade de presente. falar na hora no Ela Zap segurou, ali. ela te trouxe como presente, como regalo. É. Olha aqui esse momento que eu trouxe, compartilhar uma coisa que eu sei que você ama. E assim, diria que homens em geral, aí eu vou pegar, sei lá, meu pai, por exemplo. Fofoqueiro. Muito fofoqueiro. Mas ele não assume que é fofoqueiro. E ele era noveleiro pra caramba. E ele ficava tipo super, não. Agora que assiste dorama é ele. Oi, pai. Ele é um ouvinte assíduo do podcast, inclusive, tá, gente? E eu acho que, assim, tem um lance que os homens, eles ficavam numa, não, fofoca é coisa de mulher. Tinha um estigma bizarro, assim, umas gerações zonas pra trás. Tipo, não, são as mulheres que fofocam. É uma coisa super, tipo... Inclusive, fofoca era vista como uma coisa, tipo, meio ralé, assim, uma então, coisa... da vizinha que fica ali olhando as Na pessoas janela. passando pela janela e fica ali no portão Agora eu jogando vou conversa trazer a fora, referência que perdendo eu tempo. preparei. Eu tava assistindo. Cara, vou começar falando assim: a Praça é Nossa dos anos 80 era algo revolucionário. E aí tinha o quadro da fofoqueira, que era justamente A véia, uma senhora que ficava na janela. Cara, e assim, hoje em dia o pessoal fala, quando conta uma piada muito de tiozão, fala, a Praça é Nossa, toca a música da praça. Cara, a Praça é Nossa dos anos 80 era algo que... Porque passava 11 horas da noite no sábado, e aí eles tinham espaço pra falar
tudo Groselha. que não podia falar durante o dia. Aliás, a TV dos anos 80 e começo dos 90 era tipo algo Às foda. 8 Mas da manhã enfim, também, mas, enfim. assistam, procura a fofoqueira Praça é Nossa, que era foda. O personagem central da Praça é Nossa, que é o cara que fica com o jornal no banco da praça. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Quem que Também, fica, tipo, ali, porque você tá ali lendo seu jornal, mas ele não tava lendo o jornal. Ele tava ali Lógico. Não, interagindo, querendo fofocar. Ele pessoas é o tá ali. elemento agregador de todas aquelas pessoas que Unido passam o quê? são- Pra dar uma fofocada Exato, com ele. exato. Por isso que... Ainda rola a Praça Nossa? Rola. Ah, Por isso que é tão longevo, porque ele toca no cerne ali do... Todo mundo babado. se conecta Casal com ele. dela. Mas tem uma coisa, eu tenho um conhecido que ele, era um cara, assim, super culto, riquíssimo. Morava num apartamento nos Jardins de 1 andar, de frente pro Ibirapuera, bonitinho. O que tinha na varanda dele? Um binóculo. Maravilhoso. Oh. Gente, é isso, um binóculo pra ficar fuçando os vizinhos. É isso, gente, as pessoas, elas têm isso em sua essência. Às vezes elas não vão assumir isso, mas se você prestar atenção de verdade, é isso. Joga uma sementinha no tipo, ai, porque eu andei ouvindo. Nossa, a pessoa na hora faz tipo... sabe a figurinha do fofoca aceito? É isso, assim. Você manda um tipo, fofoca aceito. Mas o personagem do James Stewart no Janela Janela Indiscreta, Indiscreta, ele pensei descobre. nisso. Ele tá usando ali de toda a moral que ele tem como fotógrafo, fotojornalista, que viaja Não, pra só que cobrir é as coisas. investigação. Mas ele tá ali, tipo, deixa eu ver o que as pessoas estão fazendo. E vai descobrindo as histórias. É outra coisa que a gente se conecta Mas também. pode- Mas a figurinha do meu compromisso é com a notícia é sobre isso. Assim, você tá fofocando. Meu compromisso é com a notícia. Pode baixar um espírito LinkedIn aqui e tentar ter um aprendizado. Vai, amigo. Pode, depois eu vou profissional trazer e um do tal. assunto que vocês adoram. Não, porque vocês falaram, é um presente, um regalo, espero, não sei o que e tal. E a Leila é uma que ela chama a fofoca de partilha, né? Vou fazer uma partilha. Então tem esse lado de presente, e aí eu fico conectando tanto na comunicação quanto específico nosso de podcast, que eu me espanto quando eu vejo gente não fazendo isso, que é você entender que você pode até ter seus interesses, você pode até ter os seus motivos e tal, mas você está a serviço do público, você está ali, não, ó, eu trouxe um presente para você que vai nos unir e tal, mas não é só, eu vou, tipo, baixar um memorando de que agora é isso aqui, ou enfim, você tem que estar sempre preocupado no que a outra pessoa se interessa, ou tá afim, ou acredita e tal, e trazer essa partilha. Tem um nível de empatia bem grande, né? De você saber o que interessa ao outro, que vai ser uma informação legal ou não. Então, é escolher, vou, sei lá, lançar a mensagem. Achei ou- poético. Não, mas Descobri isso é real, assim, você recebe uma informação, no caso, e você fala assim, puta, fulano vai adorar saber Isso. disso. Você já Aham. pensa na pessoa, né? Porque tem coisa que eu vou falar assim, não, isso aqui eu vou contar pra Gaia, aquela, né? Você já liga aquela pessoa. Então, de fato, você tem esse caráter de tipo de unir mesmo. Assim, você pensa na pessoa que você vai E contar tem aquilo. tipos de fofoqueiro. Por exemplo, eu não sou uma fofoqueira. Tem, obviamente, algumas pessoas que eu sempre vou contar coisas. Mas, em geral, eu sou uma fofoqueira que consome fofoca. Não é que eu saio, tipo... As pessoas me conhecem por eu, tipo, sair falando fofocas. Mas eu adoro consumir fofocas. Então, isso as pessoas sempre me trazem porque é meio que certo que eu não vou falar pra ninguém. Até porque a maior parte das vezes são sobre pessoas que eu nem conheço. Então, assim, X. E é maravilhoso você acompanhar as fofocas alheias. Você fica tipo... agora fulano vai fazer tal coisa. Você entende mais sobre as pessoas. Sobre o que que move. É muito mais emocionante. Eu adoro... Fofoca une pessoas. Eu sou fã dela. E para mim, fofoca é útil ouvir essas histórias porque tem a ver com Não Tô Maluco Sozinho, mas assim, aquela pessoa que tem uma imagem de não sei o que lá, não é, tipo, deu golpe, ou Isso é não ótimo. conseguiu fazer, sabe, fracassou no projeto, sei lá e tal. E pra mim, é tipo assim, é reconfortante, assim, beleza, então tudo bem. Eu não ter entregue o projeto, eu não ter ligado pra não sei quem, não ter tal, tá tudo bem, eu sou só uma pessoa normal, não sou nenhum monstro de ser assim. E eu acho que tem pessoas que têm uma capacidade muito boa de achar fofoca. Eu valorizo muito sim. essas pessoas, saca? Tem um jornalista que a gente trabalhou juntos na Veja, eu adoro ele de paixão, que é o João Batista Júnior. E hoje ele tá na Piauí, ele trabalhou muito tempo lá na Veja. E ele tinha uma capacidade, gente. Ele chegava na sessão de pauta, eu falava, homem, como isso chega a você? Tipo, ele achou Val Marchiori, o rei do camarote. Eu ficava, João, o que está acontecendo que essas histórias chegaram a você? E eu acho que é um lance de ter um ouvido atento, sabe? O lance da fofoca, a gente falou do estar atento às conversas dos outros. Assim, quando você é jornalista jovem, está começando, você faz várias coisas que ninguém quer fazer, né? Assim, tipo, joga aquele corno job ali. Tipo, deixa aqui pro foca, jovem. pra galera que tá... Deixa pro jovem. Chamam de foca, né? Pro foca, a pessoa que tá começando pra fazer. Eu fazia uma coluna, fiz por um tempo uma coluna que era muito legal na Vejinha, que chamava O Que Estão Falando Por Aí.
Que era esse nome aí. essencialmente eu ter que ficar que nem uma doida. Tipo, teve um que estão falando por aí que foi bem engraçado. Que eu tive que falar. O que estão falando por aí no banheiro de shopping. Eu tive que ir pra banheiros de shopping da cidade inteira, porque não era uma coisa tipo ir no Higienópolis. Você tinha que ir, em banheiros por todos os lados. E tinha eu que ficar horas no banheiro. Então era um lance do tipo, passar pó compacto, retocar a maquiagem 1000 vezes, ficar, tipo, sentar na privada esperando as pessoas saírem. Então demandava ali uma certa paciência. Mas é muito legal quando você consegue pegar esses meio que trechos, esses recortes de conversas engraçadas e você trazer isso. Eu acho que aí foi quando eu comecei a me sentir muito fofoqueira, sabe? Você fala, olha ela ouvindo. E as pessoas ficam, como que você traz isso? Cara, paciência. Parar pra ouvir e ficar lá. Paciência e ouvido atento. Mas muitos anos atrás, Alexandre Maron me emprestou um livro de roteiro. Escutativa. Vou colocar isso no LinkedIn. Alexandre Maron me emprestou um livro de roteiro, escrito por algum roteirista de TV. Eu não vou lembrar qual é o livro, quem era a pessoa especificamente, mas no final falava assim, você quer saber se você vai se dar bem sendo roteirista de Hollywood, não sei o que lá. E a pessoa descrevia meio assim, o bom roteirista é aquela pessoa que vai na festa e fica no canto entendendo e mapeando as pessoas. Ela não está ali para performar, para falar, para ser o centro das atenções. E eu tenho essa lembrança de que a pessoa contava meio assim, não estava necessariamente se orgulhando daquilo. Tava assim, eu sou o maluco, esquisito que fica no fundo da sala prestando atenção. Mas é isso, essa capacidade de ver valor na história do outro para depois passar adiante, transformar em personagem ou transformar em fofoca. Bridgerton, gente, adoro. Mas não darei spoilers, mas é maravilhoso. É essa vibe. Exercício importantíssimo de literatura. Sim, você vai aprender a escrever, em especial ficção, fazendo aquilo que a gente estava falando no começo. Ir para um lugar, sentar, ficar escutando as pessoas falarem, porque você sempre vai estar baseado na experiência humana. Você tem que saber ouvir histórias para identificar as boas histórias, para depois poder contar com boas histórias. Inclusive, eu falei de Bridgerton e a essência é isso. O narrador é um fofoqueiro. Tipo, em grande medida, o maior dos narradores de histórias, ele é um fofoqueiro, ele é uma pessoa que tem um insight muito grande sobre a história. Ele não vai ter ali saber o que tá acontecendo necessariamente na cabeça dos personagens, mas ele tá enxergando e compartilhando com a gente. Sobre isso, tem um gênero literário que eu gosto muito, que é ficção histórica. Eu leio muita ficção histórica. É uma forma de, enfim, aprender sobre questões do passado, mas lendo ali um romanção. E a ficção histórica pode ser uma tremenda de uma fofoca, porque ele está se baseando em fatos reais, coisas que de fato aconteceram. Com licenças poéticas. Com todo tipo de licença. Você pode inserir ali um personagem que não existia. Você pode inventar um diálogo ou todo um acontecimento entre duas figuras centrais. Os livros da Hilary Mantel, né, que eu gosto muito, que são sobre o Thomas Cromwell, a trilogia do Thomas Cromwell, tipo, é um fofocão ali. O que será que o Henrique VIII A série de jogos falou? de videogame que eu mais gosto, literalmente, é Assassin's Creed, que é basicamente isso. Ele pega um personagem... Não manjo nada. Então, mas ele pega um personagem fictício e insere num determinado momento histórico. Tem jogos que você conversa com Da Vinci. Isso. É basicamente isso. Falando em Da Vinci, o Código Da Vinci, grande sucesso literário que vendeu milhões de cópias, virou filme, o caralho, tá em alta agora de novo por causa da morte do Papa. Teve isso? Eu perdi essa fofoca. O Papa morreu. O Papa morreu, gente. Inclusive Conclave, vem aí. Conclave tá passando nos cinemas de novo. Voltou. Gente, mas isso é timing de fofoca. Cara, isso aí, usar a fofoca. Aliás, o melhor meme que eu vi de Conclave agora que o Papa morreu é, tipo, aparecia uma foto de 2 cardeais e aí os caras falando assim, eles vendo o Conclave falando, olha você ali. Mas Conclave, perfeito, é um super exemplo de fofoca, porque eles estão ali o quê? Todos aqueles cardeais tão sérios que dedicaram a vida ao serviço religioso, não sei o quê, estão ali dentro e vão ficar fofocando loucamente. Não, você vê tem uma galera no cantinho. Gente, mas é assim, a gente até falou do mundo corporativo, tem sempre essa coisa. Você vai puxar pra um cantinho, você vai falar mais pra você mandar um WhatsApp, vai ter esse low profile. O trabalho de bastidor, né? Isso vai aprovar a verba o próximo papo. Não, aqui, ó. Vem cá. E aí vou trazer pra um lugar, fofoca dentro do contexto da comunicação. Preocupação, pode ser o quê? Uma oportunidade ou um drama, assim, nas nossas vidas. Porque é isso, tipo, cara, você tem uma notícia muito
grande pra dar. E aí, a gente tá aqui falando de fofoqueiro de celebridade, não sei o quê. Tem o fofoqueiro mundo financeiro também, tá, gente? Sim. Gente, dentro de escritório de advocacia, de empresa de M&A, um monte de fofoqueiro que tá ali prontinho pra soltar pra um jornalista o furo de que tal empresa vai se juntar. O meu post que mais tem um tipo de fofoca que pode dar cadeia, que chama insider trading, né? É importante, tá, gente? Cuidado aqui. Vem de um advogado, tá? Um post que fez muito sucesso no meu LinkedIn esses dias, eu tava num café. Eu adoro trabalhar de café. Eu vim aqui pra saber essa história completa. Essa fofoca aí é Vim aqui pra isso. Gente, mas muita gente me mandou WhatsApp depois disso, tá? Eu tava num café, lindíssima, trabalhando. E tem um lance de trabalhar com o que eu trabalho. Você tem que tomar muito cuidado com, sei lá, as reuniões que você faz. Então, eu tava brincando ontem numa reunião interna da Beat. E eu falei, gente, quando eu tô num café, em geral a gente tá falando sobre um cliente, eu falo, sabe... tal coisa que tá pra acontecer tal dia, naquele negócio do treco? Aquela conta que mandou uma mensagem aquele hoje de e-mail, manhã. Vocês viram? Tem que ser vago. Super vago. Só que as pessoas não têm necessariamente essa preocupação. E eu vi uma vez um post, sei lá, milhões de anos atrás, de verdade, mais de 10 anos, no Twitter, de uma jornalista que trabalhava no Vale do Silício. E ela falando... Olha, povo aqui do Vale, tome cuidado com as reuniões que vocês têm em café, porque jornalistas estão aqui tomando café e eles vão ver o que tá rolando. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tava lindíssima ali, escrevendo, tomando meu cafezinho. Sentou do meu lado um casal. E eu não sei se era uma entrevista de emprego, o que era ali, um catch-up, se eles estavam trocando uma ideia ali. Mas, de repente, o cara começou a falar da empresa dele, que ele tava ali finalizando o ciclo, que ia rolar um M&A. Pra quem que ele ia vender, quanto tempo ele ia ficar, depois por onde ele tava pensando em sair. Tem a matéria pronta. Mano, assim, eles falaram tudo. Aí ele começou a falar mal de não sei o quê, como produto, não sei o quê. E eu fiquei assim... Juro, eu não consegui reagir por um tempo. Eu fiquei assim, será que eu falo pra eles? Tipo, será que eu falo, gente, deixa eu deixar meu cartão aqui pra vocês. Tipo, gente, parabéns pela conversa. Espero que dê tudo muito certo aqui com vocês. Só queria deixar meu cartão, caso vocês tenham qualquer sugestão aqui. Não deixei pra, enfim, não queria constranger ninguém. Mas, assim, qualquer pessoa que tivesse ali com o mínimo de má intenção poderia ter usado aquela informação e vazado um puta de um M&A. Ele passou o valor, assim, foi uma loucura. Eu fiquei, juro, teve uma hora que eu falei assim, ele tá fazendo bingo do como que eu consigo escrever essa matéria rápido. Isso podia ser uma tremenda conta de Twitter de alguém do condado ali da Faria Lima, né? Escutando coisas. O Faria Lima Elevator começou pelas fofocas no elevador da Faria Lima. Perfeito, então já existe. Não, eu sou super... Gente, fofoca, não importa o contexto, eu tô por dentro. Eu tô aqui, ó, tô sabendo. Sabe o que eu tava pensando? A Gaia falou de ficção histórica, você falou de Bridgerton, e aí, assim, não oficialmente, qual é a principal função da família real britânica? Gerar fofoca. Porque assim, eles apitam muito pouco, eles têm algum poder na opinião pública lá, mas, cara, basicamente, eu tenho um grupo no WhatsApp isso, que chama Buckingham Palace, tipo, a única função desse grupo é a gente fofocar sobre a família real. E quando eu contei isso pros meus amigos que moram no Reino Unido, eles ficam putos, porque pra eles é um custo. Eles ficam, gente, eu tô pagando pra essa galera gerar fofoca pros outros. Eu falei, gente, no caso, eu não pago pra ninguém, tô só consumindo fofocas, acho incrível, amo. Cara, eles só vivem pra isso, né? Sim. Tipo, mas existe toda uma categoria de jornalismo na Inglaterra, que são os tabloides que se dedicam basicamente a isso, e cuja, sei lá, 40% é falar da família real britânica. E aí a gente entra no ponto fofoca profissionalizada, porque ali não é brincadeirinha de criança, porque não é, é o ponto que vocês trouxeram mais cedo. Cara, é arquitetar a fofoca como estratégia de comunicação. Porque é isso, você pode falar, tem uma coisa complexa, então quando eu vou pensar numa estratégia, eu tenho que levar em consideração que isso pode vazar. Você falou pra mais de uma pessoa, pode vazar, gente. É isso que acontece, comunicação é isso. Mas aí a gente falou, e eu concordo, que a internet popularizou e potencializou a fofoca, mas outra coisa que aconteceu também, que a internet fez em geral, são os famosos gatekeepers. Tipo assim, agora a pessoa publica a sua própria fofoca. Ela vaza, não precisa plantar, não sei o que. Ela já, tô aqui, ou fala um absurdo, ou faz, enfim. Algumas pessoas, tipo Taylor Swift é um exemplo clássico de, então eu vou dominar minha narrativa. Vocês vão fofocar, eu vou escrever sobre o lançamento. Eu vou usar a fofoca como ferramenta de comunicação. Vocês querem saber da minha vida pessoal? Tá, então eu vou fazer no momento que tá divulgando, o CD vai ter ali uma mensagem subliminar, falando, que as pessoas vão ficar... nem tanto. Não, e tem até... Isso é um jeito até que as pessoas comuns, não só as famosas, até aprenderam a usar. É como você constrói a narrativa para chamar atenção. Essa semana eu vi uma thread de um cara reclamando de uma vaga que ele tinha sido chamado pela
terceira ou quarta vez. E que ele nunca era contratado, e 2 meses depois abria vaga de novo e chamavam ele, e aí ele ficou sabendo. E aí ele conta, então. E aí ele conta que as pessoas estavam sendo contratadas e não estavam durando, e ele conta o processo. Ele podia só fazer uma reclamação, mas não, ele fez uma thread com 20 posts, que é isso, assim. E aí você vai ver o primeiro post, tem me dá vontade de ver. 1000 e tantos reposts, etc e tal. Que isso, assim, ele podia só fazer uma reclamação, mas não, ele contou uma fofoca de uma vaga de trabalho. Inclusive, threads, pra mim, o melhor uso dele é pra quando a galera resolve contar fofoca, porque é maravilhoso, assim. A Deia começou no Twitter fazendo thread de fofoca. É incrível, ele tem um potencial, e quanto mais thread tem numa thread, você fala, a fofoca é boa. Você guarda, você vê que tem 47 coisas, você fala, você coloca elite, porque me lembra pra eu poder acompanhar essa thread. É maravilhoso, sou muito fã disso. Mas levando pra outra rede social, tem aquela coisa que poderia ser uma simples fofoca e depois acaba virando case, né? Que é, por exemplo, da moça do avião que rolou uns meses atrás, aquela história horrorosa. A famosa influenciadora mulher que não cedeu o lugar no avião, o nome dela tá no... Isso poderia ser... menina, você não sabe, eu tava no avião, rolou não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, aí o negócio explode... Enfim, ganha ramificações enormes e ela acaba se tornando o quê? Uma influenciadora. Cara, ela até com mais de 2 milhões... Assim, nada contra ela, não conheço ela. Não, ela seja uma pessoa incrível. Ela. Mas não tem nada pra ver ali, cara. Não tô julgando assim, ela. Eu acho que ela concorda com você. Ela tá meio chocada também, provavelmente. Mas ela assim, vai surfar essa onda. Eu surfaria. Tá correta, eu não tô falando que ela tá correto. errada. Quem tá errado são as pessoas que vão lá ver Então, nada, mas o lance sacou? é, o que gera nas pessoas de terem uma vontade... Uma sede tão forte de ficar vendo aquela situação e comentando sobre aquela situação. Identificação, né? Eu acho que tem o lance do como você se sentiria. E até eu acho que o ponto do podcast da Deia bate muito nisso, assim. Pessoa meio que parece a tua vizinha, parece alguém que você conhece. O que eu faria Ou o que eu faria nessa situação. Então, é isso. A maior parte dos episódios que me marcaram foi tipo, nossa, imagina se isso acontecesse comigo. Então, são coisas que você consegue se relacionar. Eu acho que a fofoca da celebridade bate nisso. Você tem a celebridade, aquela coisa cultuada, tá? E de repente a pessoa faz uma coisa muito humana. Aí você fala, caraca, olha, ela é uma pessoa. E muitas celebridades usam as fofocas, acho na linha a gente tava falando da família real. Usa a fofoca a seu favor pra se humanizar, pra trazer um aspecto que ela queria pra passar hoje a imagem que queira passar, né? Hoje as pessoas estranham as celebridades que querem ser reservadas. Virou o jogo. Assim, como assim ele não quer Ana Paula aparecer? Arósio, Como sumiu, assim? Assim, ela vira, tipo, a volta o dela Rodrigo numa Santoro, coisa. você não vê a notícia do cara, quem ele tá pegando, quem não tá. Assim, a própria Juju, porque ele escolhe ficar, né, fechado. Era um debate central sobre a questão do podcast da Juju. Pode-se fazer isso? Onde tá o limite? Onde tá o jornalismo aqui? Onde tá a fofoca por isso? Por que as pessoas têm Imagina tanto interesse? Imagina se Belchior vivesse no mundo dos podcasts. Que loucura que é isso. Mas essa história do avião, a narrativa que eu tenho é... A pessoa que filmou ela estava tentando fazer uma das coisas do Fofoca Universe, que é o Exposed. Né? Eu vou soltar uma bomba, eu vou falar mal de você, famoso ou não, e o você mundo vai ser cancelado. Você vai ser cancelado, o mundo vai se voltar contra você. E ali, naquele caso, dividiu opiniões. Tem gente que ficou de um lado, de outro e tal, e aí chamou a atenção das pessoas. Mas também rola isso, assim, eu vou soltar uma informação. Não há um compromisso com a verdade, não há um compromisso jurídico, algumas vezes vira até processinho depois, mas assim, eu vou famoso jogar no ventilador. Cara, é real, o lance do Exposed é o outro lado, assim, que hoje em dia... Que é uma liga mesmo, que é o que, tipo, você vai pra... E as pessoas, inclusive, têm usado isso e têm tomado o processo, porque às vezes, o cara só foi meio cuzão com você, mas tipo, não é sabe, tipo, não tem um expose, o cara não é um cuzão, ele foi cuzão com você porque mas eu acho que é o lance razão. Terra de Ninguém, que tá aos poucos virando terra, assim, de alguém, da internet, de isso. Você pode falar o que você quiser e não tem nenhuma repercussão, tem repercussões. Eu acho que o lance do cancelamento foi indo e voltando, porque isso, a gente achava que era o fim do mundo, depois a gente foi vendo que tudo bem, na hora é difícil, depois dá uma passada, a galera passa às vezes dura menos de um dia. Às vezes realmente tem impactos bizarros e as pessoas entram em depressão e é bem bad e complexo. Então, ainda estamos encontrando a lei na Terra Sem Lei, que é a internet, com relação a passar informações. Porque isso, eu acho que quando a gente fala de jornalismo, tem um mínimo de ética que se espera. E, por exemplo, quando tem um jornalista que trabalha nesse universo de entretenimento, fofoca, a gente sempre questiona a ética de quando as pessoas divulgam, sei lá, que uma pessoa tá grávida antes dela assumir ela mesma. Que ela tá doente. Que ela tá
doente. Acho que entra-se muito nesse questionamento. Na internet você perde. Não tem nenhuma obrigação ética de eu ser, sei lá, qualquer outra coisa e tá no meu perfil e comentar ali uma E até uma porque as bobagem. coisas não são preto e branco, né? Então, sei lá, pra citar um caso aqui, né? Quando a Isa descobriu que o cara tava traindo ela, o Léo Dias posou de, tipo, Contei pra paladino, ela falou assim, olha, eu antes. contei pra ela antes. Mas é basicamente assim, ou você fala ou eu falo, gata. É. Né? E que não é Vazou. uma atitude Eu muito tô legal. te dando aqui a oportunidade olha de como falar eu Mas sou sobre assim, isso agora. pensa senão que eu vou falar. evoluímos, É. porque já fizemos Só que aí o exposeds problema- muito O desnecessários problema e é virou que- contra ele. O problema é que aí, beleza, rolou todo o rolê, o cara foi cancelado, não sei o que, não sei o que. E a Isa voltou com o cara, e assim, é uma decisão dela. Sacou? E aí Ninguém a galera ficou puta porque ela voltou. E a galera também não tem nada a ver com isso. Mas eu amo o conceito né? da Isa porque ela é a coisa do tipo, eu não tô nem aí, a vida é minha, eu faço o que eu Exato. quiser, vocês vão ficar bravos, vocês fiquem bravos aí na internet, isso não A vai me decisão abalar, de velho. perdoar não é dela, sacou? Mas tipo, o problema da ética, que meio que resume o ecossistema de mídia hoje no Brasil e no mundo, é assim, o jornalista fala, não, sou jornalista sério, não vou publicar isso aqui. Só que existe uma pressão própria e de chefe, de cliente, enfim, de que assim, tá, mas alguém que não é jornalista, que não tem ética, vai dar esse furo e você só tem a perder. Então, é colocado nessa situação de, por exemplo, não apurar. Felipe Neto, nem é fofoca, mas assim, Felipe Neto fez um vídeo dizendo que vai ser candidato a presidente. Cara, liga pro Felipe Neto e pergunta se é verdade ou não. Não, eu vou noticiar, aí amanhã eu noticio que era mentira. Então, assim, Mas ele justamente se usando, Isso. sabendo que, que o processo Queria vai ser muito falar esse. sobre isso como estratégia de comunicação. Porque, na verdade, gente, isso aí é um bait maravilhoso. isso. E a gente usa bastante. Assim, eu acho que foram poucas as vezes que eu usei esse artefato aí de, tipo, plantar uma mini fofoquinha pra gerar atenção. Mas é um jeito, cara. É isso. Você vai fazer um anúncio, você vai fazer uma coisa. Acho que tem que tomar sempre muito cuidado. Acho que no caso da Audible, por exemplo, muitas pessoas questionaram ali como foi usado esse recurso. Mas você pode simplesmente criar um factoide, ou pelo menos. Não é que eles. Eu acho que é o limite do ético, digamos assim. Tipo, não é que você falou que ele vai ser ou deixou. Mas você meio que deixou a entender. E aí as pessoas entenderam o que elas queriam. E aí você deixa a coisa rolar até que chega uma hora. Vou dar um exemplo do que eu fiz pra vocês entenderem quando eu criei quase uma fake news. Risos. Olha, foi momento de tensão. Eu trabalhava na Wise, que é uma empresa de envio de dinheiro internacional, e a gente queria fazer uma campanha com uma campanha no Brasil. E aí, tava pensando em quem fazer, né? A gente pensou na Gretchen. Gretchen, rainha da internet, gente. Gretchen gera burburinho, Gretchen maravilhosa. E Gretchen morava em Mônaco. E ela tem filhos em todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos. Enfim, acho que... Enfim, uma loucura. Uma filha morava com ela. E aí, a gente fez uma brincadeira do tipo, Gretchen... by the way, ela usava a Wise, isso é maravilhoso. Ela realmente gostou da Wise, o filho dela que apresentou a Wise pra ela. E a gente fez um lance de a Gretchen paga os boletos em euro e ganha em reais, porque ela trabalhava no Brasil. Putz, a vida tá cara, né? E ela fez um post, uns stories ali falando, gente, a vida tá bem cara na Europa, eu tô aqui pagando meus boletos em euro e ganhando real. E isso virou uma coisa, assim, gente, absurda, muito rápido. Eu não esperava, de verdade, assim. A gente tinha dado um tempo de contar que era uma campanha e tal, de alguns dias, e não deu, assim. Ela mandou mensagem e falou, cara, tem jornalistas me ligando, eu não vou falar, eu não vou criar uma mentira. Eu achei ela muito ética, de verdade. Eu falei, não, imagina, em nenhum momento, vamos soltar o que é mesmo. Mas, assim, foi uma coisa que fugiu de uma proporção num grau que a Sônia Abrão passou, tipo, sei lá, meia hora falando sobre como era caro viver fora do Brasil. Tipo, e eu fiquei assim, gente, o que fugiu da minha mão? Tipo, caramba, o que aconteceu? E as pessoas, meu Deus, será que ela vai voltar a viver no Brasil? Será que ela vai se separar, né? No fim, ela separou de verdade. Não tive nada a ver com isso, tá bom? Mas ela separa sempre, né? Ela separa sempre, né? Não, Mas- agora ela e o marido estão muito separei. felizes juntos, acompanham, eu acho incrível. Mas é o mais de 10 já, não é? Não- eu acho que mas é. é que tem esse lance de, A tipo... nossa Elizabeth Taylor. Não, nada assim, cara. Eu amo feliz, gente seja que feliz acredita aí, no Mas amor, voltando gente. sobre o que vocês estavam falando do Felipe Neto, qual que é a diferença entre o Felipe Neto fazer essa ação para divulgar o Clube do Livro dele, etc. E o outro sertanejo famoso que estava até agora há pouco falando também que ia ser candidato e daí também voltou atrás, né? Os dois estão ali se usando. a fofoca a seu favor pra aparecer, Isso, gente. e a fofoca ela tem um poder muito poderoso que é o espaço negativo,
Que é isso, a gente começa a completar. Tipo, Sim. toda a informação que eu tenho é a Gretchen reclamando que ela Que é caro, é caro ver. E aí você começa, não, ela vai voltar pro Brasil, ela vai separar, ela perdeu tudo, agora vive de aluguel, ela não sei. Você começa a preencher, e aí o problema é quando sai do controle, quando começa, eu acrescento um ponto na história, te conto, e você mistura e acha que é tudo verdade. Então, assim, esse é o problema. E esse é o lance. Quando você vai fazer uma comunicação, você tem que pensar em todos os possíveis gaps que você tem que preencher para as pessoas não entenderem uma coisa que não é o que você está falando. A diferença do historiador pro autor que está fazendo ficção histórica é justamente a capacidade para preencher esses espaços vazios com informações da própria cabeça. Isso. Enfim, tô E tem muita inventando gente aqui que em acredita cima. na versão ficcional porque é muito mais fácil você absorver por isso que eu uma falei história sem gaps do que com gaps. Por isso que eu falei do Código da Vinci aquela hora. O Código da Vinci é um livro de ficção. Mas é verdade, eu li. Que as pessoas começaram, no auge da onda dele ali, as pessoas começaram a tomar aquilo como verdade. Faz Você todo sabia sentido, que no faz todo Vaticano, não sei o que lá. Tipo, pera, onde você leu isso? Ah, no Código da Vinci. Bicho, é ficção aquilo. Você sabe que aquilo não é verdade. Mas eu acho que é o lance de misturar verdade com mentira. Você perde a linha do que separa um do outro. Você tá trabalhando na zona cinzenta. Tem um outro gênero literário que eu gosto muito, que daí é da não ficção, que é o oral history, né? Que usa o quê? As fofocas para completar uma história. Tem um livro que eu amo, que é o The Oral History of MTV, que é desse tamanho, que é a história da MTV gringa, desde a gênese dela ali como ideia, até a eleição do Clinton nos Estados Unidos. E como que eles contam isso? Através dos relatos de pessoas que tiveram ali nos bastidores. E daí tem o quê? Um monte de fofocas deliciosas sobre, sei lá, o caso do Prince com a Kim Basinger, a Madonna com o Champagne, 1000 coisas que é isso que vai... Tipo assim, se for uma história de negócios... Ai, nossa, como a MTV foi criada. Foda-se, isso vai interessar Você quer saber a fofoca. pessoas. Você quer saber a fofoca. E por isso que ele é um livro de 2.000 páginas. Não, e você também lembra, tipo, quando foi que, sei lá, a MTV mudou de prédio? Peraí, é na época que o Champagne casou com a Madonna. Então tá. Então as histórias ajudam a ancorar, um negócio que eu falo literalmente no meu curso de fazer apresentação. O momento do vender momento curso. alto jabá absurdo. Histórias e não fatos. Eu preciso, né, no mundo corporativo, eu preciso passar dados, eu preciso passar fatos. Mas a história é o cimento que vai grudar isso na minha cabeça, senão... É isso, qual ano que era, qual não sei o que, não, lembra do Champagne, da Madonna, eu fui no show dela, então, é na época, então é assim que as histórias, tipo, né, eu até brinco que é um slide obrigatório, as pessoas conversando em volta da fogueira, assim, eu encontrei uma onça gigante, na verdade, assim, não vai pra lá, porque lá é perigoso, às vezes nem tem onça, mas assim, sabe, não vai pra lá, vai pra cá e tal, então, a história é o jeito que a gente gruda a mensagem, mas tem um cara que é o outro livro que a Alexandre Maron me emprestou, um cara chamado Ryan Holiday. Hoje ele é o maior guru do estoicismo no mundo, mas o primeiro livro de sucesso dele chama, acho que é Please Lie to Me, por favor, minta para mim, que ele conta como ele criou uma empresa de comunicação corporativa baseada no fato de que as redações precisam publicar coisas todos os dias. Então, cara, ele vai... É isso, acho que ele nunca usa a palavra fofoca, tem mais de uma década que eu li esse livro, mas é isso. Eu vou ficar jogando informação, eu vou criar escândalos, eu vou falar um absurdo. Outro dia, o cara... Enfim, teve um americano que inventou uma ferramenta de inteligência artificial para você passar entrevista técnica sem realmente saber aquilo. Ele transformou aquilo num produto e é um vídeo dele se dando mal. Ele usa a inteligência artificial para sair com uma garota e aí ele fala as coisas que a inteligência artificial fala, que no final dá tudo errado. E aí tinha um cara que postou assim, por que ele fez esse vídeo mostrando que o produto dele não funciona? Para chamar atenção, porque antes ninguém sabia que existia esse produto, ou era um escândalo, ele foi expulso da Universidade de Colômbia por ter feito... Então você usa isso porque as redações, nós consumidores somos sedentos por informação, as redações precisam publicar conteúdo todo dia. Ela fala, cara, e para mim, eu boto tudo isso no mesmo saco de caras como Elon Musk, que falam um absurdo por dia para estar sempre na mídia. Então, usar a fofoca na estratégia de comunicação. E, assim, muito eficiente, né? Passamos 4 anos de um governo fazendo a mesma coisa. Uma coisa que a Catarina falou, que
ela falou sobre misturar as linhas do que é real e o que é ficção, né? Eu gosto dessa mesa porque, assim, o Cris e a Gaia trazem livros, etc. A Cata vem com novela. Notem que eu não trouxe newsletter ainda. Eu vou vir com coisa pior. Eu vou vir com Luta Livre, da Telecat. Não, e eu vou explicar. Porque, assim, eu tô muito obcecado com o lance da WWE ultimamente. E, assim, vocês podem não gostar, mas, assim, eles têm um acordo de bilhões de dólares com a Netflix por alguma razão. Você né? tem, se você tiver... Eles são... assim, hoje é impressionante a quantidade de conteúdo que esses caras colocam. Cada lutador é um personagem, tem a sua história, então cada lutador é uma propriedade intelectual. A narrativa entre esses lutadores, eles têm uma sala de roteiro grotescamente grande, porque você tem que... Eles têm, eu não sei quantos, mas eu vou falar que tá beirando 100 lutadores sob contrato, e você tem que criar histórias pra esses lutadores, homens e mulheres e tal. Então, assim, e é tudo mentira. As lutas são de mentira, assim, né? Não acredito. E tal. Só que tem uma parada que é, por exemplo, os lutadores, por contrato, eles não aparecem publicamente como pessoa física. A identidade fora secreta, do personagem. Eles são o tempo todo aquelas pessoas. E aí, tudo que acontece com eles... você não sabe se é o que eles chamam de kayfabe. Tem essa palavra, uma palavra muito característica do wrestling, é o kayfabe, que é a historinha de mentira, ou se é verdade. Então, por exemplo, quando e o que eles fazem, assim, por mais que a luta não seja de verdade, os caras são atletas, eles pulam de alturas, né, em cima do outro. Então, assim, eles se machucam de verdade. Então, por exemplo, quando alguém se machuca, você vê os fóruns de discussão, e hoje em dia tem sites especializados, podcasts, onde as pessoas ficam discutindo. Não, mas fulano se machucou mesmo? Ou é kayfabe? Ou é mentir? Então, assim, cara, eles criaram um negócio de literalmente bilhões de dólares, onde as pessoas que são interessadas por isso passam o dia fofocando-se. O que vai acontecer? Será que o fulano vai ser o campeão? Não sei o quê. Cara, é tudo... Assim, se você tirar tudo que tem, todos os pintulicais, é tudo fofoca, é tudo mentira. Só que as pessoas passam o dia, meses. E agora teve o principal evento deles agora, que é o WrestleMania, que são 2 noites com um estádio com mais de 60 mil pessoas em Las Vegas, tipo, lotado, assim. E é isso, assim, os caras criaram basicamente Mas eu acho que o fato de ser mentira... ajuda, né? O público assim, cara, tudo bem, porque é só uma... Não é política internacional, não é Terceira Guerra Mundial, assim. É só joguinho, só que as pessoas fofocam sobre a luta do fulano que vai trair o fulano. É muito parecido com a realidade. Mas não é. Mas só mas tem esse conforto de saber que, em certa medida, não é assim. Isso. Mas são distinções importantes, né? De fazer o que é fofoca... onde que a fofoca se diferencia do rumor, o que é fake news pura e simples e o que é estratégia. É muito simples. Quando eu falo a verdade. Quando... Sim. Sim. Pronto, temos aí. Internauta. Cara, eu acho que a linha não existe. Essa separação, ela não existe. Em certa medida, vai ser um pouco de tudo, assim. E você tem que abraçar isso pra quando você tá lendo, inclusive. Porque isso não é só quando você vai repercutir ou usar isso numa estratégia de comunicação, você como leitor também precisa ser muito cauteloso. Eu sei que hoje a gente não gosta de ser tão crítico com o que a gente consome, mas é importante olhar de um jeito crítico, tipo, alguém tá ganhando com isso? Porque, em geral, é isso, assim, plantou-se uma notícia no mercado financeiro. Cara, isso tá vindo de algum lugar que, se você investe, isso tá vindo de algum lugar. Né, galera? Mas é o Make Media Literacy Great Again. Tem uma história, aprender a lidar com as coisas. Que eu conto sempre, quando eu tava na faculdade de Direito, quando eu tava pra rolar, a Ambev tava comprando a Interbrews pra virar Embev, né, e tal. E aí um dia um amigo meu, eu tava tipo no 2º ou no 3º ano de Direito, e aí um amigo meu virou pra mim e falou assim, cara, eu já estagiava e tal, ele falou assim, compra a ação da Ambev porque vai subir, porque e tal, não sei o quê. E ele falou que vai anunciar, ainda não anunciou e tal, não sei o quê. E o pai desse cara trabalhava no mercado financeiro. Aí eu cheguei em casa nesse dia da faculdade, à noite, depois do estágio e tal, cheguei e contei pro meu pai, falei, pai, vamos comprar e tal, não sei o quê. Aí meu pai foi tomar banho, daí ele voltou e falou assim, quantos você tem? Eu falei, 20. Aí ele virou e falou assim, quantos anos tem o fulano, que é esse meu amigo? Eu falei, 20. Ele falou assim, se o fulano tá sabendo, você acha que só ele tá sabendo? Boa. Que é o lance do bom senso, assim, né?
Aí eu falei, acho que não. Aí deu 2 dias, anunciaram, quem comprou a ação fez assim, sabe? Tipo, mas o meu pai conta essa mesma história, que é assim, na época, pra você ver quanto tempo tem essa história, o ascensorista do elevador chega no trabalho e fala, doutor Guilherme, ouvi dizer aí que a Ambev vai subir. Aí ele fala, então vende, porque se chegou no ascensorista, todo mundo já tá sabendo. E no final das contas, a gente volta sempre pro mesmo lugar. Tenha bom senso aí na hora que você for ler. Vale todo pra episódio. tudo. Quando você Vale vai falar pra em tudo. público, eu tava vendo, eu não lembro se era uma série, um filme que eu vi, que vazava umas histórias, a pessoa ficava puta que tava vazando, tipo, quem tá vazando? Só poucas pessoas conhecem, né? Quem é o filho da puta que tá vazando essa notícia? Um absurdo. E aí você via o recap e a pessoa tava falando no telefone com só uma pessoa, então só 2 pessoas sabiam, do Uber. E aí, quem sabia, gente? O motorista de Uber. Não, aliás, eu ia falar uma história, lembrei de outra. Eu trabalhei no Facebook 5 anos, viajava muito pro exterior, e aí eu fazia imigração, alfandegrão, imigração lá. E teve um dia que eu tive certeza de que o rapazinho da Polícia Federal lá, a Federal Police, tava querendo... E aí, você trabalha no Facebook, o que você veio fazer? Eu trabalho no Facebook, vim numa reunião, não sei o quê. Como tá o Facebook? Tá indo bem? Aí eu falei, esse cara tá querendo um inside trading aí, tá querendo saber. E assim, não sabia de nada, não tinha informação nenhuma pra dar. Amigo, eu tô no Brasil, nem sei o que tá acontecendo. Mas eu lembrei disso porque o nosso grande amigo Mark Zuckerberg, como gente de todas essas grandes empresas, fica pistola. Alguém vazou uma informação. Cara, você faz uma live... né, pro mundo inteiro, na VPN, não sei o quê, mas assim, cara, é só tirar uma foto da tela, só botar um gravador do lado, assim. Quantas mil pessoas estão vendo aquele vídeo? Então assim, sério que você acha que não vai vazar esses absurdos que você tá falando? E eles Eu gostei muito porque alguém interno vazou. Oh, meu Deus, como a pessoa pôde. Gostei muito que você usou o exemplo do taxista, né? Porque nos tempos das redações de seres humanos que iam pra um prédio todos os dias, o taxista é aquela super fonte de informação. Sim. Ele tá lá, você faz a amizade com o taxista vem te contar as coisas. Não, o taxista, e é isso, é quem tá perto em geral das pessoas. De onde vem as melhores informações? Do assistente, do taxista. Downtown Abbey, aquela outra série, é isso. Os serviçais sabem tudo. Porque, e é muito louco como você vê a família totalmente... Eles agem... Eu acho que tá tão naturalizada a presença dos serviçais ao redor, que eles agem como se não tivesse ninguém ali. Isso. A pessoa tá sempre em silêncio. É parte da trama, né? Que os eu assisti uma série ótima, assistam The Residence. Eu assisti essa também. energia, gente, é maravilhoso. É baseado em fofoca, é ótimo. é da Shonda Rhimes, também essa vibe de fofoca bate forte. E é isso, assim, a sensação de que se passa na Casa Branca, tem um grande acontecimento ali. Eu sou conhecida por dar spoiler, então eu tô tentando muito me segurar aqui, tem um gente? assassinato. A série, inclusive em português, o nome é Assassinato na Casa Branca. Então não tudo bem, não é spoiler. Tem um assassinato na Casa Branca. A série é basicamente as pessoas investigando. E é maravilhoso como as pessoas, tipo, não se importam com a opinião da galera que tá ali dando suporte. Em geral, tem tipo uma pessoa esperando na porta. Por muito tempo eles não se ligam que tem uma pessoa esperando na porta e ouvindo tudo que eles estão falando. Então, assim, em geral, a gente tem acho que é um egoísmo, assim, em certa medida, de olhar só pra si e não prestar atenção que o que você está falando tá gerando uma percepção num outro, num terceiro. Depois fica chocado. Quem ouviu do meu M&A? Quem vazou essa informação? Cara, foi você que vazou essa informação. Inclusive, era uma coisa que acontecia muito no Nubank, viu? Teve um dia que eu tive que ter uma conversa gostosa com o time inteiro, porque chegou pelas redes sociais, alguém postou assim, olha, a galera do Nubank, tomem cuidado, porque tinha 2 pessoas do time falando sobre o novo produto que vocês vão lançar no metrô, e discutindo detalhes do produto, e assim, pra qualquer um que tava ali ouvir, e as pessoas não se ligam dessas coisas. Aí eu tive que ter uma conversa, gente, vamos falar sobre... Coisas podem ser vazadas assim. Tem uma história de um Samsung que alguém levou e deixou no metrô. Então teve essa história. iPhone deixou no bar. As pessoas, é isso, gente. As coisas vazam porque todo mundo quer fofoca. Mas eu lembro quando rolou essa história do iPhone que ficou no bar, também tipo, o quanto isso pode ser proposital? Será que é factoide? Lá pra 2006, 2007... Alexandre Maron estudava na Maron gringa. citado 4 vezes hoje aqui. Nossa, fofoqueiro, sentimos sua falta, amigo. Ele estudava em Londres, morava lá, e a gente foi visitar ele. E aí eu encontrei com um amigo nosso que trabalhava na Apple da Irlanda, traduzindo, localizando coisas. E aí tinha acabado de anunciar o iPhone da época, e ele falou assim, cara, isso tira um peso do meu ombro, porque assim... todo mundo já sabe o que eu sei. São os momentos do ano onde assim...
tudo que tinha para anunciar foi anunciado, eu posso conversar com vocês à vontade. Não fui eu que vazei. Porque ele falava assim, cara, quando eu vou, tem uma sala lá que eu vou pegar o produto tal, tem tipo 3 crachás que eu preciso passar até chegar no novo iPhone, não sei o quê. Agora eu tô relaxado aqui, porque era isso, uma tensão. O peso do NDA, gente. E a Apple leva isso muito a sério e tal. Ele, não, agora eu tô livre. Pô, pergunta aí o que você quer saber, porque eu sei o que todo mundo sabe, então tá tudo certo. Pra quem não sabe, o NDA é um Non-Disclosure Agreement, que é um contrato que você assina pra você não ter que... pra você não divulgar uma informação. Então, eu sou a rainha dos NDAs, porque, enfim... Fico sabendo de muitas coisas que, em geral, pessoas não podem saber. E você tem que assinar ele comentinho, não pode comentar com ninguém por muito tempo. A parte mais legal é quando pessoas de PR ou de comunicação saem de empresas, vence o NDA e a pessoa lança um livro. Tem um livro do Google sobre isso, é maravilhoso, assim. Tipo, acompanhem essas pessoas, uma hora vai cair esse NDA, muita coisa vai acontecer. O do Facebook lá, de agora, não é? Como é que chama? Como é que ficou essa história? Ele foi impedido de ser lançado não, ou não? Então. Ou ele saiu? Conta, Cris. É a fofoca. Fofoca. Não é fofoca. Muito Compartilha pelo contrário. aqui muito conosco. pelo contrário. É o famoso... Faz circular a informação. Era só ter bom senso, que é assim, a chefe global de políticas públicas do Facebook, acabou o NDA dela, ela escreveu um livro contando da carreira dela lá e falando mal de todo mundo. E aí, a Meta virou e falou assim... pelo seu contrato, eu não posso te proibir de escrever esse livro, mas você não pode divulgar esse livro. Aí a imprensa fica sabendo aí, não pode divulgar, não pode fazer não, e assim, turnê. A fofoca vazou, tipo, eu não posso divulgar, mas tá aqui, ó. Então assim, aí todo mundo, assim, ninguém ia ficar sabendo desse livro, ia ser mais Você não ouviu de mim, mas... Isso, e aí todo mundo... Inclusive a galera anti-Mark Zuckerberg falou assim, agora que eu vou falar mesmo. A famosa, gente, não pode falar desse livro, hein, senão... E aí, enfim, eu inclusive dei uma folhada nesse livro essa semana. Mas é saboroso? É saboroso, Boa. até porque o Brasil... Eu não li o livro, mas eu, por exemplo, fui na busca e busquei Brasil. Aparece 50 vezes a palavra Brasil. Quando o Mark Zuckerberg encontrou com a Dilma, quando o vice-presidente da América Latina, que ficava no Brasil, foi preso. Tá tudo isso foi um bábado maravilhoso. mesmo. E é legal, ainda vou pegar esse livro pra ler. Gente, pra trazer pro final aqui, então, queria saber de cada um de vocês. A fofoca, em algum momento, pode ser uma força para o bem? Quando ela pode ser positiva? Eu acho que fofoca, ela aquece o coração. Eu sou muito aqui, gente, fã, supporter. Obviamente, a gente tem que ter o quê? Responsabilidade com essa fofoca. Então, pensar em quais são as repercussões de eu compartilhar. Porque, essencialmente, é um compartilhamento de informação. Alguém vai se machucar, alguém vai sair ferido. Acho que isso, como ser humano, a gente precisa ser atento. Mas ela pode ser é a força motor da sociedade. A gente gosta de compartilhar informação, de trocar percepções. Então, assim, eu sou aqui fãzinha da fofoca. Usem com moderação ou, às vezes, sem, mas tendo ciência de quais são os efeitos disso. E o meu recadinho, não sei se é o recadinho, você também faça como eu, saia do armário, você também é fofoqueiro. Preste atenção, isso que você faz também é fofoca. E tá tudo bem nesse... Cara, eu acho só que não necessariamente é uma coisa negativa. Sei lá, minha esposa conta coisas do trabalho dela, eu conto coisas do meu. E é mais simplesmente porque assim, tem coisas que ela não pode falar no trabalho, ela fala pra mim. Exatamente. Você já tiveram a impressão de alguém fala mal de mim? Eu acho que é isso, assim, eu acho que serve muito pra aproximar as pessoas, assim. Às vezes, de verdade, nem sempre a fofoca ela é uma coisa muito negativa, que quer, sei lá, prejudicar alguém. Às vezes é só um comentário, tipo, você viu que o fulano falou e pronto, você já fez uma conexão com aquela pessoa e a partir daí vocês vão desenvolver uma relação, entendeu? Como a pessoa que a gente tava falando antes de começar a gravar aqui, que eu não vou contar, enfim, a Cata participou do que virou um casamento e na empresa era assim... Gente, o que tá acontecendo? Esses dois aí, não sei o quê, não estão, ficam conversando o dia inteiro e tal, e é isso, terminaram casados, filhos e... Feliz pra sempre. Uma fofoquinha positiva. Uma fofoquinha que une. Tá inclusive tudo... casais. E às vezes até as pessoas estão torcendo, assim, isso, não é uma coisa ruim, não é necessariamente uma tal. coisa ruim. E tem um lance da fofoca que eu acho que é super válido, é você também não ficar neurótico, tá? Parte do pressuposto que as pessoas estão fofocando sobre você. E tá tudo bem, nem sempre vai ser mal, assim. A gente tava falando sobre ser chefe, virar chefe, é ter ciência de que tem um grupo que você não faz parte. Isso. E aí tá tudo bem, assim, as pessoas não vão querer falar com você sobre tudo e tá tudo certo, abraça isso, internaliza e segue a vida. Então, Cris, E Cata, você,
Olha ela se fazendo Mas de eu advogada. vejo. Quer te tirar da roda, é isso. Vem assumir que é Fofoco muito fofoqueira. no dia a dia também, mas eu A acho Gaia que... me manda várias mensagens. Essa fofoquinha só num bar. Sim. Pra não ficar registrado, né? Aí que Tá acontece vendo, ó? todo Usa- dia Foram- tem bar. Uso estratégico Sim, de fofoca. Saber que você não pode ter registros dela. Mas eu uso muito dessa forma no meu dia a dia, assim. Eu namoro um cara que a gente não circula no mesmo... Tipo, a gente tem trabalhos e turmas de amigos bastante diferentes. Então, ele fofoca coisas do trabalho dele ou do ambiente dele pra mim que, tipo, não faz a menor diferença. Eu sou uma receptora. É Mas isso, você não fica com rancor? eu e a Sofia. Não. Eu fico com rancor de pessoas que irritam. Tem algumas pessoas. Essa não. pessoa é Tem uó. algumas pessoas da empresa atual, não, mas da empresa que ela trabalhava, tinha algumas pessoas que eu não gostava. Nunca vi tinha na minha visto. vida, Não. Não, assim, eu tô ali participando do assunto com ele e vice-versa, né? Mas não tem um... É como você falou, não tem um negativo, sabe? A fofoca que requer a responsabilidade, ou que, enfim, é aquela que é intencional e pode ter consequências no mundo real, né? Essa fofoca que requer que, tipo, olha, eu tô falando isso aqui sabendo o que eu tô fazendo. Às vezes ela acontece sem querer também, e tem consequências também graves. E tem a fofoca que você tá querendo ajudar a pessoa do tipo, você vai contratar essa pessoa aqui, mas deixa eu te contar Já o fiz. que o LinkedIn não mostra. isso já- Eu adoro essa fofoca importante. Mas às vezes daí essa é a fofoca que vai pro lugar da informação. Escuta, você está prestes a tomar uma decisão aqui, eu acho que eu posso Te trazer alimentar mais Essa a pessoa sua tem 7 decisão. homicídios nas costas. Tira a capivara. Teve uma vez que eu fiz isso e falei assim, cara, eu não sou. Eu falei. E falei assim, eu não sou uma pessoa de ficar falando mal dos outros. E aí o cara respondeu assim, Longe de eu me sei julgar. disso, eu tô preocupadíssimo, porque eu nunca vi você falar mas mal é de isso. alguém. A pessoa sabe que você tá agindo de forma responsável, porque sabe que você não fica trocando informações importantes de forma leviana por aí. Isso. Mas assim, aí esse é um lance legal. Se você sabe que a pessoa troca informações de forma Isso. leviana, você ouve a fofoca com filtro. Você fala, tem que ser absorvida essa informação com moderação. Agora, se você ouve de alguém que realmente você tem uma reputação que precede, a vida é mais fácil. É aquela etapa do ouvir a fofoca e falar, tipo, passar a fofoca pra frente, falando, mas quem me falou isso foi fulano. E você sabe que fulano, não sei o que, você quer. Mas queria pedir então aqui, quem tá ouvindo a gente até o final, conta uma fofoca pra gente aqui nos comentários. tem Qual que é a palavra. palavra? Compartilha uma Praça é nossa, né? A Praça é Nossa, por compartilha a favor, Praça é né? Nossa. Ou conta uma fofoca, né? Que Ou- aí- Conta uma Vamos- fofoquinha pra gente, quero ser aí Vamos fazer o edificada. spin-off do É Sobre Isso, ou transformar o programa inteiro, vamos virar Déia Freitas 2 aqui. Só contando que fofoca só de mercado corporativo. Só- Imagina isso. só, o pessoal vai Gente. amar. A Bit vai bombar. né, galera? Então, Gui, Cata, Cris, obrigada por mais um programa. E você compartilha, passa essa fofoca pra frente, compartilha com quem vai gostar também. E continua seguindo a gente. Até daqui 15 dias. Boa. Valeu.